já foi dançarino, foi suspenso da escola, fez a série do Mickey, sabe tocar piano e agora é o Ken, cantando 2 vezes no filme e até revelando porque não beijou a Margot Robbie. Nesse vídeo você vai saber sobre tudo isso e muito mais, conferindo 10 curiosidades sobre o ator Ryan Gosling, o Ken principal lá do filme da Barbie. Então, ó, vamos nessa! I thought I might stay over tonight. Why? Because we're girlfriend, boyfriend. To do what? I'm actually not sure. Fala pessoal, eu sou o Pedro e bom, Ryan Thomas Gosling nasceu no dia 12 de novembro de 1980, tendo atualmente 42 anos de idade. Ele é de London, em Ontário, no Canadá, e tem 1,84 m de altura. Ryan é casado com a atriz Eva Mendes, que ele conheceu fazendo o filme O Lugar Onde Tudo Termina. Não sabemos desde quando, mas os dois estão casados atualmente e inclusive têm 2 filhas, a Esmeralda Amada Gosling, de 8 anos, e a Madeline Gosling, de 7 anos, que pelo visto são muito amadas. Até retornar em Agente Oculto no ano passado, aí depois fazer Barbie e outros projetos, Ryan Gosling ficou 4 anos afastado de Hollywood e em entrevista à GQ, ele explicou que deu uma pausa na sua carreira para focar ao máximo na sua esposa e na criação das suas 2 filhas. Por conta da ascendência cubana da Eva Mendes, ela e Ryan criaram suas 2 filhas como bilíngue, ensinando o inglês e também ensinando o espanhol. Ryan até contou que aprendeu um pouquinho de espanhol quando começou a sair com a Eva Mendes para impressioná-la, e até usou na premiere de Barbie um colar com a letra E, referenciando e homenageando a sua esposa. Ele também contou que, embora ele conte algumas histórias sobre as suas filhas, daqui a pouco eu vou contar mais sobre isso e também uma história envolvendo o filme da Barbie, ele disse que não prefere expor muito elas nem a imagem delas, pois elas ainda são crianças e só fará isso, se fará, quando elas tiverem idade suficiente para entender e dar o consentimento. Agora falando sobre o jovem Ryan Gosling, quando ele era criança, ele viu o filme Rambo 1. Ele ficou fascinado, levou facas para a escola, jogou faca nas pessoas para imitar o Rambo no filme, mas aí acabou sendo pego e foi suspenso. E por conta disso, ele estudou em casa com a sua mãe durante um tempo. Alguns meses depois, ele foi diagnosticado com TDAH, transtorno de déficit de atenção e também hiperatividade. Falando no Rambo, o Ryan Gosling é um mega fã do Stallone. Ele disse em entrevista que o Stallone é o seu ator de ação favorito e acredito que por conta disso, pelo fato do Ryan Gosling ser um mega fã do Stallone, o Ken usa essa roupa lá em Barbie, roupa que é inspirada lá no Stallone. Ainda jovem, Ryan contou que o seu tio era um imitador do Elvis. Às vezes nos shows ele ia lá, dava uma ajudinha e por conta dessa experiência ele se interessou pelo mundo artístico. Já com 12 anos de idade, ele trabalhava cantando e dançando em alguns shoppings, casamentos, em alguns eventos, tendo inclusive esse vídeo dele dançando com 12 anos em 1992. Enquanto ele fazia essas apresentações e ganhava $20 por música, apareceu uma oportunidade. Teve uma audição aberta para o público para o programa Mickey House Club. Ryan foi lá, como quem não quer nada, sem nenhuma experiência como ator, fez o teste, superou 17 mil candidatos e conseguiu um papel. Como a série era gravada nos Estados Unidos e ele é canadense, Ryan e sua mãe se mudaram para lá durante um tempo. Só que, após as gravações da primeira temporada, a sua mãe teve que voltar para o Canadá. Então, para a gravação da segunda, por exemplo, Ryan Gosling e Justin Timberlake moraram juntos, com a mãe do Justin sendo a guardiã legal do Ryan Gosling nos Estados Unidos. Na época de Mickey House Club, Ryan Gosling e Justin Timberlake eram melhores amigos, eles eram inseparáveis, só que, como cada um seguiu um caminho separado na vida, eles ainda são amigos, mas não tão próximos como eram no passado. E nesse meio tempo, tem até uma história em que o AJ McLean, do Backstreet Boys, teria convidado o Ryan Gosling para participar do grupo, quando ele ainda estava surgindo, começando, mas o Ryan acabou recusando para focar na sua carreira como ator. Após fazer A Casa do Mickey, a carreira de Ryan Gosling começou a ganhar uma relevância. Ele fez, por exemplo, Young Hercules, Remember the Titans, The Believer, onde ele ganhou um bom destaque como ator, Murder by Numbers e também o filme Diário de uma Paixão. Esse filme foi um sucesso absurdo, com certeza. Você já viu na Sessão da Tarde, o Ryan Gosling até comentou com a Margot Robbie que o Ken iria adorar o Noah,
mas quem não se adorava era ele e a Rachel McAdams. Os dois literalmente se odiavam nas primeiras semanas de gravações, com um pedindo para a produção demitir o outro do filme. Só que, né, é aquela famosa história, o ódio lá no fundo é amor, e foi isso que aconteceu. Os dois aos poucos foram se resolvendo, acabaram se aproximando até demais, chegaram a namorar por um tempo e até protagonizaram esse momento lá no MTV Awards daquela época. Após Diário de uma Paixão, a carreira de Ryan Gosling só continuou crescendo. Ele, por exemplo, em 2007, foi indicado ao Oscar de melhor ator pelo filme Ralph Nelson, e também pouco tempo depois faria o filme Um Olhar para o Paraíso, do Peter Jackson. Tava tudo certo, Ryan Gosling foi escalado e para o filme ele chegou a engordar 27 quilos. Ele disse que se alimentava basicamente à base de Häagen-Dazs, que dizem por aí ser um dos melhores sorvetes do mundo. Eu nunca tive a chance de comer. Se você já comeu, deixa nos comentários o que você achou. E tipo assim, cara, ele basicamente só comia sorvete. Quando, por exemplo, ele estava com sede, ele ia lá, derretia sorvete e bebia. Ele fez tudo isso para o papel. Só que, quando ele chegou no set para gravar, o diretor Peter Jackson ficou furioso porque ele estava gordo até demais para o papel e acabou sendo demitido do filme, sendo substituído pelo ator Mark Wahlberg. Mas ele não deixou isso abalar, ele seguiu em frente e fez, por exemplo, o ótimo filme Drive, Amor a Toda Prova, Caça aos Gangsters, O Primeiro Homem, A Grande Aposta, Dois Caras Legais, que é muito legal, Blade Runner 2049, e talvez o melhor filme que ele já fez, rimou, mas não foi de propósito, foi o filme La La Land, que saiu em 2016, com ele atuando ao lado da Emma Stone e sendo indicado mais uma vez ao Oscar de melhor ator. E pô, cara, eu adoro esse filme, é um dos meus filmes favoritos. E para se preparar para interpretar o pianista de Jazz Sebastian, ele fez aulas de piano e aprendeu a tocar piano de verdade, ficando 3 meses só ensaiando por 2 horas por dia durante 5 dias na semana. E ele fez isso apenas para atuar da melhor maneira possível, porque os sons que ouvimos no filme foram feitos pelo compositor Randy Kerber. Só que não para por aí, como esse é um filme cheio de música e cheio de dança, pô, é um filme maravilhoso, ele e Emma Stone fizeram aulas de dança por meses, treinaram jazz, sapateados, para saber as coreografias, e embora ele tenha sido substituído por um profissional no piano, era ele mesmo cantando no filme. A voz que ouvimos no filme cantando City of Stars é a voz do próprio Ryan Gosling, ele que inclusive tinha cantado anteriormente no filme Blue Valentine. Falando em canto, ele também canta no filme da Barbie, mas antes de chegarmos nesse ponto, precisamos comentar sobre as suas tatuagens. Para aparecer sem camisa em um filme da Barbie, ele teve que esconder as suas tatuagens. A Margot Robbie, por exemplo, fez a mesma coisa com as tatuagens no seu pé, e vale a pena dizer que ao todo, o Ryan Gosling tem 5 tatuagens. A sua tatuagem mais famosa é no antebraço esquerdo, essa tatuagem que inclusive foi feita pelo próprio Ryan Gosling. Ele disse que fez isso em casa usando uma tinta caseira, era para ser a mão de um monstro segurando um coração sangrento. Só que, né, convenhamos, parece mais um cacto. Agora sim, falando no Ken, ele mesmo disse que não se portava com a Barbie quando era criança, porque quando criança ele estava mais focado em dançar e ganhar $20 por música. Só que as suas filhas se importam com a Barbie e por conta delas ele está bombando como Ken. Quando a Margot Robbie e a Greta Gerwig estavam implorando para ele ser o Ken, ele ainda estava com o pé atrás, estava pensativo. Só que quando ele saiu da sala de casa e viu no quintal um Ken virado para o chão, ao lado de um limão espremido, ele na hora tirou foto e mandou para Greta Gerwig dizendo que aceita o papel. Ele até disse que quando contou para suas filhas que seria o Ken, ela não entendeu porque ele aceitou o papel, já que, né, ninguém liga pro Ken, o Ken é só mais um coadjuvante qualquer, e por conta disso, por conta do Ken ser insignificante até agora, ele aceitou fazer o filme e, convenhamos, ele mandou muito bem. Tem uma matéria bem interessante na GQ que comenta mais sobre como ele se preparou para o personagem, se preparou para ter aquele físico lá do Ken. Basicamente, além de malhar muito, ele fazia 4 refeições por dia cheias de proteína. Ele comia frango, batata doce, peixes, frutas e aos 42 anos de idade ele chegou nesse físico que vocês estão vendo aí na tela.
Ainda em Barbie, ele está bombando com as suas músicas. E sim, ele realmente cantou 2 vezes aqui no filme. Era ele mesmo cantando o I'm just Ken, when I see love she sees a friend. E também foi ele que cantou o cover da música Push do Matchbox 20, lá naquela cena da fogueira, o famoso I wanna push you around, will I will, will I will. E vale a pena dizer que ele só cantou essas músicas porque ele mesmo foi quem pediu para Greta Gerwig. Ele disse que leu a letra, principalmente de I'm Just Ken, que adorou e ele mesmo insistiu para cantar e ainda performá-la aqui no filme. O produtor musical do filme, o Mark Ronson, até disse que o Ryan Gosling tinha apenas 3 horas em uma terça-feira para gravar. Ele apareceu no estúdio, se aqueceu e mandou muito bem. Ainda falando sobre Barbie, a Margot Robbie até contou que as suas amigas ficaram chocadas quando descobriram que ela não beija o Ryan Gosling aqui no filme. E logo depois, o próprio Ryan Gosling comentou por quê. Porque simplesmente a Barbie e o Ken não sabem se beijar. No filme tem até aquela cena, né, onde o Ken vai lá e faz o biquinho, mas a Barbie fica sem saber o que fazer. E nessa entrevista, onde ela comentou que suas amigas não gostaram, que ela não beijou o Ryan Gosling, o próprio Ryan Gosling comentou rapidamente sobre ter uma cena deletada, onde a Barbie e o Ken ficariam tentando descobrir como se beija e ao final não deu certo. Só que eles terão outra chance de se beijar muito em breve, porque eles vão atuar juntos após Barbie no prequel de 11 Homens em um Segredo, que vai ser gravado assim que acabar a greve dos roteiristas e a greve dos atores. Falando em Barbie, aqui nesse vídeo eu te conto mais sobre o filme, comentando as curiosidades de bastidores, enquanto aqui nesse vídeo eu te conto todos os detalhes, easter eggs e referências em Barbie. Mas foi isso e eu te vejo na próxima, valeu, falou e fui!